está na Bíblia, só por isso devemos seguir, obedecer? Nem sempre. Não somente por estar na Bíblia devemos seguir à risca, como uma regra de fé e prática. Vamos abordar e analisar como que isso pode acontecer, como que deve ser analisado, praticado, desenvolvido e obedecido. Deus, apesar de ser um só, ele tem dois povos, sendo Israel e a igreja. Israel lá atrás, nos quais as bênçãos são todas materiais, e a igreja, após Atos 2, houve a criação da igreja, anunciado por Cristo, onde todas as bênçãos são celestiais. E há um terceiro povo, que são os gentios, aquele que ainda não aceitou Cristo, ou virá aceitar um dia. Ou seja, Jesus nos evangelhos mostra como é o correto de seguir a lei, não no legalismo, mas em sua essência, na vontade da lei, nos princípios da lei. E temos alguns exemplos aqui, alguns exemplos nos quais dá o entendimento para clarear o que está sendo dito aqui. Vamos lá em Mateus 21, 22. Mateus 5, de 21 a 22. Diz assim, Jesus falando: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, olha, Cristo mudando, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E no mesmo capítulo, Mateus 5, de 31 a 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Ou seja, o homem que não quiser mais a mulher, repudiá-la, colocar ela para fora de casa, essa terá sido considerada a partir daí como adúltera. E qualquer um que se casar com ela estará se casando como uma adúltera. Ou seja, cada época para seus devidos objetivos. Por exemplo, outra, a guarda do sábado. O sábado, Jesus disse que foi feito para o homem, não o homem por causa do sábado. O sábado valia na lei, onde havia uma relação de causa e efeito. Hoje tem gente que acha que é domingo, tem gente que acha que é sábado. Dedicar a Deus são todos os dias. O verdadeiro convertido dedica a Ele. Mesmo que não possa pregar, ler, ele está pregando com o seu testemunho, demonstrando como é a mudança que existe nele através do Espírito Santo. Lá em Levítico 20, 1 e 2, diz assim, Levítico 20, 15, não, Levítico 20, 1 e 2, isso mesmo, Levítico 20, 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei no meio do povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque. Moloque era um deus com letra minúscula da idolatria antiga, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Ou seja, adorou o ídolo, morte, pena de morte. Levítico 20, 15. Se também um homem se ajuntar
com um animal, será morto, e matarás também o animal. Ou seja, sexo humano com um animal, pena de morte. Deuteronômio 22, 20. Diz assim a palavra: porém, se isso for verdade, que se não achou moça a sua virgindade no seu casamento, então a levarão à porta da casa de seu pai, e os homens de sua cidade apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aí, a menina que foi encontrada sem a sua virgindade no casamento deverá ser morta. Deuteronômio 23, 1, mais uma. Aquele quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, a pessoa que tiver alguma mutilação, seja por acidente ou por maldade, esse estará amaldiçoado, não terá o direito de entrar na casa do Senhor. Esse aqui é da idolatria, Deuteronômio 13, 6. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou de teu filho, ou tua filha, ou tua mulher, do teu amor, ou teu amigo que amas com tua alma, sem incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, ou seja, idolatria, que não conheceste, nem tu nem seus pais, dentre os seus deuses dos povos estão em redor de ti. Agora a punição, lá no 10. Apedrejá-lo-ás até que morra. Pena de apedrejamento. Bem claro. Agora sobre os homossexuais, Levítico 20, 13. Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, e praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Ou seja, amados, nem sempre, por estar na Bíblia, deve ser seguido, obedecido e cumprido à risca. Por quê? Deus, apesar de ser um Deus, ele tem diferentes tratativas, diferentes formas, épocas, objetivos em cada um dos seus povos. Então, se você quer uma regra de fé e prática, você tem que seguir a palavra de Deus na criação da igreja, ou seja, de Atos 2 até Apocalipse 3. Ali vige a nova dispensação a qual estamos hoje. Ali tem sim uma regra de prática para ser seguida. Então, amados, ser salvo, se sentir a obra salvífica de Deus em si, não é somente porque está na Bíblia que você deve seguir. É saber um estudo com toda a reverência que a palavra merece para você analisar, pregar e seguir. Existe uma lei penal hoje, na qual, se você infringir ela, você terá que submeter às penas. Ou seja, cada pena de morte aqui hoje é incabível na lei penal do nosso país e alguns outros países do mundo. Então, que deve ser respeitada à luz da lei vigente penal. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, bem diferente da época antiga. Lá em Atos 2, vamos ler Atos 2, como que foi criada a inauguração da igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como se de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre línguas como de fogo, não línguas de fogo, línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam. E lá em João 14, 16, diz que Jesus falando que inauguraria a igreja, aqui está o cumprimento.
E aí todos foram selados com o Espírito Santo. Então, o que não é igreja, amados? Igreja não é aquela construção assim, desse formato, que às vezes tem uma cruz na frente, de pedra, tijolo, tem um telhadinho, e às vezes tem uma cruz no fundo, internamente, e às vezes um púlpito, um altarzinho maior lá no fundo, para as pessoas sentarem, tendo um patamar mais elevado, diferenciando-se assim dos outros. Aquilo não é igreja. Deus não habita por templos feitos por mãos humanas. Então, hoje, amados, lá em Mateus, Cristo diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles. E muitos entendem, torcem isso, dizendo que onde se reunirem, eu estarei. Não é onde se reunirem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Ou seja, não tem um lugar físico determinado. Pode até a gente se reunir aqui, debaixo da ponte, nestas denominações, mas não é uma regra de fé que Deus somente estaria lá. Conceito de cristianismo. Cristianismo, alguém diz que é a pura neve cristalina que cai do céu e quando ela cai nessa terra, se mistura, se transforma em cristandade. Cristandade não é bíblico, cristianismo é bíblico. Hoje, o único pastor que existe, esses pastores que se dizem pastores aí, não é um costume que coaduna com a dispensação da graça após a igreja de Atos 2. Cristo só tem um, e esse é o pastor do Salmo 23. E só tem o pastor do Salmo 23 quem passa pelo cordeiro do Salmo 22. Leia que você vai ver como que isso é bonito. Como que a gente entende que homem são todos iguais, eu, você, aqueles que se dizem pastores, ninguém é melhor do que o outro. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus antes de passar pela cruz de Cristo. Então, lá em Mateus 16, Cristo fala: onde estiverem reunidos, não onde se reúnem. Então, vamos estudar a palavra com reverência e tirar o que ela quer nos dizer, para não criarmos heresias. E uma heresia faz você criar outra. Na hora que alguém aperta no estudo, ela não se encaixa, as pessoas são obrigadas a criar outra para cobrir aquela e logo em seguida a outra, aí vira um saco, um pacote de heresias antibíblicas, que é a penalidade quando você tira ou acrescenta algo da palavra de Deus. E a cristandade, não o cristianismo, utiliza de um costume de dizer que se você não tiver membrado numa dessas denominações, você não pode pregar na outra denominação. Eles fazem um preconceito disso aí que é antibíblico. Hoje todos nós podemos profetizar, ou seja, pregar a palavra, ler a palavra, eu, você, desde que você esteja estudando a palavra e saiba de tal coisa. Efésios 2, de 8 a 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isto não vem de nós, porque somos feituras em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E quais são essas obras? Essas boas obras após a conversão. Muita gente, eu tenho ouvido muito falar aí que essas obras seriam o Velho Testamento, a lei de mosaica, a lei antiga. Será que Deus não tinha criatividade para criar novas tarefas para aquele que teve o coração mudado? Será que ele precisa voltar lá na lei que nunca salvou ninguém? É uma afronta à inteligência de Deus, dizendo que Deus não seria assim. Então vamos analisar quais são essas boas obras as quais deveríamos praticar, porque Deus preparou de antemão para nós os salvos praticar. Vamos ver alguns exemplos. Após a verdadeira conversão, amados, a gente tem aquele desejo mudado. Seu desejo muda, seu coração muda, sua vontade muda. Você não quer mais fazer o que você fazia e nem quer se ausentar daquilo que deveria ser feito.
e você não fazia antes. Hoje há tudo mudado. Ou seja, você pediria para o seu filho, com as mãos sujas de lama, quando ele estava brincando na lama, para fechar a cortina branquinha da sua sala? Você pediria? Óbvio que não. Você ia querer primeiro dar um banho nele, lavar as mãos dele. É o que Deus fez conosco. Nos lavou com o sangue do Cordeiro. Agora vem as tarefas, as obras às quais Deus preparou. Vamos analisá-la. Hoje vige os frutos do arrependimento. Aquela sapiência que tem na mente, que você seguia, trilhava os caminhos fora da palavra. Hoje é um estilo de vida todo renovado. Hoje você não gosta do que gostava antes e passou a desejar outras coisas. Hoje você tem amor àquelas pessoas que praticam e falam do mesmo assunto. Por exemplo, palavra de Deus. Desejo de dividir, compartilhar os mistérios revelados, aquilo que te envolveu, aquela alegria salvífica. Você quer compartilhar, dividir com eles. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Olha que obras lindas, após a conversão que Deus nos colocou. Então, amados, o verdadeiro crente reconhece agora o pecado em sua vida. Ele se sente pecador, aquilo o incomoda. Tem um pensamento que eu gosto muito que diz assim: depois que conheci Cristo, eu nunca mais pequei em paz. Agora, meu pecado me corrói por dentro, me joga no chão, me mostra o quão eu preciso da cruz de Cristo. Então, amados, a genuína conversão é assim. Não é que o crente vive sem pecado. É que ele agora se entristece com o pecado. Ele reconhece que todas as justiças dele são trapos de imundícia, que ele está salvo unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Se você, por exemplo, me trouxer uma carta da minha mãe ou da minha namorada, do meu pai, alguém que eu gosto muito, e eu pegar aquela carta, jogar na mesa e falar assim: deixa aí, amanhã, se eu tiver tempo, eu leio. Você não vai desconfiar da afinidade que eu tenho com essa pessoa que me remeteu a carta? É a mesma coisa a palavra do Senhor. Se ela está aqui para ser lida, é a carta de Deus aos homens. Se você deixa ela na sala, guardado na gaveta, e dias e dias e dias não lê, olha o desleixo que está sendo na palavra de Deus. Aí demonstra o quanto você está buscando, o quanto da conversão que lhe abrangeu. É dessa forma. Com quem você tem andado? Com quem você anda? São com as pessoas que falam da palavra de Deus, que estudam? A sua vontade foi mudada, lembra? Com isso, vem os frutos do arrependimento. Você anda com as mesmas pessoas que andavam antes? O seu assunto é o mesmo? Agora eu vi em mim uma diferença. Às vezes, quando as pessoas falam em coisas que não me interessam, jogo de futebol, por exemplo, casas bonitas, alguém ganhando na loteria, um iate, coisas desse tipo, eu fico olhando para o tempo e a pessoa logo vê que eu não estou interessado naquele assunto, eu fico até um chato. Mas se for falar da palavra de Deus, o meu ânimo, o meu vigor é outro. Isso é a demonstração clássica da verdadeira conversão. Como que você tem andado? Com quem você tem andado? Quais são os seus interesses? Então, Salmo 1, meditar na lei dia e de noite, estudar a palavra, pregar a boa notícia ao seu vizinho, seu amigo, seus filhos, seus parentes. Esse desejo entrou dentro de você? Está transbordando? Tem coisas que só podemos fazer depois de limpos com o sangue do Cordeiro, Cristo. Mais exemplos com a palavra de Deus. Colossenses 3,13. Diz assim a palavra de Deus: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos uns aos outros. Deus, Cristo, perdoou todos, pagou todos os seus pecados. Hoje, se 1000 tapas o crente leva, 1001 perdões ele dá, porque ele reconhece que Cristo já fez tudo por ele. Hoje, ele não vai fazer para ganhar algo, ele vai fazer porque isso é uma consequência de tudo que ele já ganhou, todas as bênçãos celestiais. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Efésios 5:20. Efésios 5:20. Diz assim a palavra: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Cristo. Gálatas 6:10. Só exemplos bons, amados, para entendermos a mudança do verdadeiro convertido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Agora, os frutos do Espírito. Gálatas 5:22. Diz assim: os frutos do arrependimento. Glória, olha que coisa linda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você está mais manso? Domínio próprio, se domina com mais vigor, com mais força. Características. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. 1 João 2,7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento velho, o qual desde o princípio ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas vão se dissipando. A verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão agora está nas trevas. Ou seja, não há mandamento novo, amados. O que Cristo está entonizando aqui, edificando, é um patamar de amor, um nível de amor tão elevado que hoje só pode fazer aqueles que tiveram suas mãos limpas através do Espírito Santo e do poder de Cristo na cruz. Ele elevou o amor a tão alto, que parece um mandamento novo, mas é o mesmo amor, agora o amor em Cristo, elevado sobrenaturalmente. Quer dizer que o mandamento do amor que existe desde o princípio não é antigo. O mandamento para amar existe desde o princípio, mas só é novo porque tem um valor elevado, um grau superior. Quando Jesus veio, ele levou o mandamento para um outro nível, como se tivesse aberto uma nova categoria de amor. Entende, amados? Como que tudo, desde de Gênesis ao Apocalipse, é o mesmo evangelho, porém Cristo mostrou que o amor verdadeiro não é na legalidade, na arrogância, na prepotência, mas de coração. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé engloba o amor. Tem um pensamento que Paul Washer diz assim: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Com quem você está voando? Quem são seus amigos? Os interesses são compartilhados igualmente? Será para pensar esse pensamento. Suas atividades do cristão estão envolvidas com o povo de Deus. Não é que isso salvaria o homem, não. Mas é uma evidência da verdadeira conversão. E 1 Tessalonicenses 3,13, para terminar com chave de ouro. 1 Tessalonicenses 3,13.
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, sendo isento de culpa, você, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Você está esperando esse Cristo vir? Eu estou esperando Ele, eu quero. Eu estou agarrado na cruz de Cristo, lá naquela cruz do Gólgota. Amados, a nossa confiança tem que estar na cruz, na qual faz com que nós possamos olhar para o alto, não para baixo. Estávamos firmados, não numa âncora de aço, de ferro, que afunda lá embaixo, no mar dos pecados, mas sim naquela cruz, que tem o poder de boiar, manter-nos no alto do Morro da Caveira, lá em cima, onde de lá a gente enxerga a nossa salvação, os portais celestiais se abrindo através de Cristo Jesus. Amém, amém, e vamos de fé em fé.